Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Ele seleciona, então, todos os e-mails da tabela e faz um filtro. Tá? O where é uma condição para que ele possa filtrar, onde o e-mail receba o e-mail que chegou via post. Ok. Aí nós vamos fazer o seguinte. Quando você passar aqui um post dentro de uma instrução em SQL, nós não vamos colocar essas linhas não, tá? Vai ser desta forma aqui somente, sem essas informações aqui no meio. Então, se você quiser recuperar até para uma variável antes, tranquilo. Tenham isso sempre em mente. Tendo feito isso, nós vamos fazer aqui uma verificação para saber se a quantidade de linhas que vem deste resultado é maior que zero. Se for maior que zero, é porque aquele e-mail já existe lá dentro. Então, vamos pegar aqui uma variável, geralmente eu chamo de dados, tá? E aqui eu pego esse meu result que guardou a consulta e utilizo um parâmetro chamado fetchAll, que é a execução de todos os registros ou linhas que ele encontrou ali na minha tabela. Como nós estamos utilizando PDO, por padrão você vai ter que colocar PDO, fetch underline assoc. Cuidado com a digitação, tá? Cuidado com os comandos para que você não erre nada ali. Aí aqui eu faço uma verificação no seguinte: se count dados for maior que zero, ele vai então fazer a inserção. Ué, mas o que é o count dados? O que seria esse dados? Primeiro eu guardei a busca que eu fiz dentro de uma variável chamada result. Depois o que eu fiz em dados foi extrair essas informações que eu tinha no meu resultado. Então dados ele tem justamente as informações que foram encontradas dentro daquela consulta, né? Ele sabe se é maior que zero ou não. Nesse caso aqui nós podemos fazer o seguinte: se count dados for maior que zero, ótimo, ele faz toda essa inserção aqui, ó. Aliás, perdão, se ele for maior que zero, ele não faz essa inserção, né? Ele vai ter que dar uma mensagem aqui para o usuário falando que, se bem que nesse caso ele não vai dar mensagem nenhuma. Então vamos colocar o seguinte: se ele for igual a zero, ele executa. Se ele não for, ele não faz nada, porque ele não tem que ter mensagem, ele não tem que saber se foi inserido ou não. É simplesmente algo que está passando por trás aqui, tá? Vai ter alguns casos que, claro, após uma consulta nós teremos que dar mensagem. Então, em algum exemplo assim, eu explico mais para frente. Por enquanto é isso aqui. Se ele não encontrou nenhum dado com aquele e-mail, é porque aquele e-mail ainda não foi salvo no banco de dados. Então, eu posso salvar ele. Aí ele vai conseguir inserir. Vamos ver se a nossa consulta e a nossa lógica está correta. Quantos registros eu tenho lá? Ó? Vamos olhar aqui. 2, né, do José e 1 da Paula. Então, ele está duplicado. Eu vou clicar em enviar. Se ele inserir o terceiro, não deu certo. Ih, não deu certo. Tá vendo? Ele não caiu naquela verificação. Aí nós vamos ter que começar a verificar o porquê disso. Ó, ele está só inserindo mais e mais e mais. Então, o que acontece? Essa consulta não está funcionando. Ele não está conseguindo encontrar, né, esse e-mail lá dentro. E esse e-mail existe, porque ele está dentro do post e-mail, que é o nosso campo. Vamos fazer aqui o seguinte, então. Vamos verificar a tabela primeiro, que é e-mails, correto? E o campo é e-mail. Correto também. Então, selecione todos os e-mails onde e-mail seja igual ao meu post e-mail, que é o que ele recebe aqui acima. A questão aqui é o seguinte: pode ser que esse valor não esteja sendo passado da forma correta, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um echo para poder verificar. Eu vou tirar uma condição lá e vou verificar o que eu estou recebendo do post e-mail. Vamos começar então aprendendo como fazer consultas com base em erros. Eu tive o meu primeiro erro aqui. Eu não sei exatamente o que é. Eu tenho que pesquisar sobre isso. Então a primeira coisa que eu quero saber é o que está chegando para mim no post e-mail. Vou colocar aqui os traços. Ok. Né, que aqui dentro ele está dentro da estrutura, não tem necessidade, aqui ele está fora, então precisa dessas aspas simples. E vou ter que mudar aqui, ó, no meu contato.php. Por quê? Porque ele vai ter que mostrar para mim a mensagem e não isso aqui. Ó. É só por enquanto, tá? Só para me ver o que chega. E vamos testar novamente. Vamos olhar aqui, ó, se chega algum erro e se chega algum problema. Eu vou atualizar.
Agora eu atualizo porque eu não mexi somente no Ajax, então tem essa necessidade, ó. Olha aí, tem erro lá dentro, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ele tá me mostrando aqui, ó, primeiro ele mostrou o erro lá do MySQL e depois ele vai me mostrar um erro aqui na linha 28. E aí então nós vamos ter que analisar, não, se bem que essa linha 28 provavelmente é a do meio. Deixa eu confirmar aqui, ó. É a do PHP meio. Isso, não, então é o dele mesmo. E ele recebeu o e-mail corretamente, né? Então não tem erro. Ele só não está conseguindo fazer, ó, aquela validação. Vou ter que verificar agora novamente o que é.